As Brumas de Avalon. A Senhora da Magia, livro 1, capítulo 7. A primeira coisa que se seguiu foi o retorno de Gorlois, ainda agitada com a exaltação daquela visão momentânea e atemorizada, pois nunca pensara realmente que Viviane podia morrer. Apesar das palavras de esperança, era-lhe impossível imaginar que a irmã sobreviveria. Igraine havia esperado que alguma outra coisa acontecesse, uma notícia mágica de Uther ou de que Gorlois estava morto, e ela tivesse recuperado a liberdade. A presença do marido coberto em pó, faminto e rabugento, parecia calculada para levá-la a pensar que sua visão fora uma alucinação provocada ou um engano do maligno. Bem, se assim for, nenhuma importância terá esse engano, pois significa também que minha irmã está viva e que a visão foi uma fantasia provocada pelos meus próprios receios. Por isso recebeu o duque calmamente, com alimentos, banho, roupas limpas e secas, dirigindo-lhe apenas palavras agradáveis. Não se importava que ele pensasse que estava arrependida de sua dureza e tanto reconquistar seus favores. Já não lhe interessava o que Gorlois imaginasse ou fizesse, já não o odiava, nem se ressentia pelos primeiros anos de sofrimento e desespero que a haviam preparado para o que aconteceria depois. Serviu-lhe comida e bebida, verificou o alojamento dos soldados e não lhe fez perguntas. Morgana veio por um momento, lavada, penteada e bonita, saudar o pai, e logo depois Isolta a levou para a cama. Gorlois suspirou, afastando o prato. Ela está crescendo e ficando bonita, mas assemelha-se a uma fadinha, uma personagem da terra dos gnomos. De onde lhes teria vindo esse sangue? Não existe entre a minha gente? Minha mãe era do povo antigo, disse Igraine, e Viviane também. Creio que o pai dela deve ter sido daquela terra. Gorlois estremeceu e disse, e você nem mesmo sabe quem é o pai da sua irmã. Uma coisa acertada que os romanos fizeram foi acabar com essa gente. Não tenho medo de um homem armado a quem posso matar, mas temo esse povo subterrâneo do mundo das fadas com seus círculos encantados e sua comida que faz uma pessoa passar 100 anos encantada, em seus relâmpagos desfechos por doentes que surgem da escuridão e derrubam um homem, mandando-o aos infernos, o diabo que os inventou para a morte dos cristãos, e creio que Deus faz bem em matá-los. Igraine pensou nas ervas e nas plantas medicinais que as mulheres das terras encantadas davam até mesmo aos invasores para que se curassem, nas flechas envenenadas que podiam derrubar até caça que não se conseguia abater com armas comuns. Em sua mãe, nascida entre esse povo, e o pai desconhecido de Viviane, e Gorlois, como os romanos queriam o fim desse povo simples em nome de Deus. Bem, respondeu, deve ser a vontade de Deus, creio. Morgana talvez deva ser criada num convento de mulheres santas, para que o grande mal herdado do sangue materno não venha manchá-la nunca, refletiu Gorlois. Quando ela tiver idade, pensaremos nisso. Um homem santo me disse certa vez que as mulheres têm o sangue das mães e que é assim desde os dias de Eva, que é isso que está no corpo delas, cheio de pecado, e não pode ser superado por uma menina. Mas os filhos têm o sangue do Pai, como Cristo foi feito à imagem de Deus, seu Pai. Portanto, se tivermos um filho, Igraine, não precisaremos ter medo de que ele traga o sangue do antigo povo maligno dos montes. Uma onda de raiva dominou Igraine, que apesar disso manteve-se firme no propósito de não contrariá-lo. Também isso deve ser como quer o seu Deus. Ela sabia, embora Gorlois tivesse esquecido, que seu marido jamais voltaria a tocá-la da maneira pela qual um homem busca uma mulher. Não importava agora o que ela dissesse ou o que fizesse. Diga-me, o que trouxe de volta para casa tão inesperadamente, senhor meu marido? Uther, é claro. Houve uma grande coroação real na Ilha do Dragão, próxima a Glen Strawberry, dos padres, e não sei por que estes permitem a sua existência, pois é um lugar pagão, onde homenagearam o galhudo das florestas, invocaram serpentes e outras tolices, que não deveriam ser praticadas numa terra cristã. O rei Leodegrance da Terra do Verão
é, na minha opinião, e recusou-se a compactuar com Uther. Leodragans gosta tanto de Uther quanto eu, mas não o combaterá agora. Não deve haver guerra entre nós quando os saxões se estão reunindo no leste. Se os escotos vierem este verão, seremos colhidos entre o martelo e a bigorna. E agora Uther fez-me um ultimato. Devo colocar meus homens sob seu comando, ou ele virá e me obrigará a tal. Por isso estou aqui. Podemos defender Tintagel para sempre, se necessário, mas adverti Uther que se colocar o pé na Cornualha lutarei contra ele. Leodegrance fez uma trégua com Uther, até que os saxões sejam expulsos do país, mas eu não o farei. Em nome de Deus, isso é loucura, e Leodegrance está certo. Os saxões não poderão resistir se todos os homens da Bretanha se unirem. Se vocês brigarem entre si, os saxões poderão atacá-los um reino de cada vez, e dentro em pouco a Bretanha servirá aos deuses do cavalo. As mulheres não entendem nada de honra, Igraine, finalizou Gorlois, empurrando os pratos para o lado. Vamos para a cama. Igraine havia pensado que não se importaria com o que Gorlois lhe fizesse, pois já não lhe atingiria mais. Não estava, porém, preparada para a luta desesperada com o seu orgulho. Finalmente ele voltou a espancá-la, gritando: Bruxa maldita, você pôs um feitiço na minha viralidade. Quando, exausto, ele mergulhou no sono, Igraine ficou acordada ao seu lado, as lágrimas descendo silenciosamente pelo seu rosto machucado e latejante. Então era essa a recompensa pela sua docilidade, a mesma que fora dada às suas palavras duras? Agora realmente ela tinha razão para odiá-lo, e estava aliviada por não sentir culpa. Foi tomada por um súbito e violento desejo de que Uther o matasse. Gorlois partiu na manhã seguinte, ao alvorecer, levando todos os homens, exceto uns poucos que ficaram para proteger Tintagel. Pelas conversas que ouviu no salão, antes da partida, Igraine ficou sabendo que esperavam emboscar o exército invasor de Uther, quando ele descesse das charnecas para o vale, e tudo isso pelo que ele chamava de honra. Estava disposto a privar a Bretanha do seu grande rei, deixar a terra nua como uma mulher para ser violentada pelas hordas saxônicas. Tudo isso porque não era bastante homem para sua esposa e temia que Uther o fosse. Depois que ele partiu, os dias arrastaram-se chuvosos e silenciosos. Vieram então as primeiras geadas, a neve varreu a charneca, e até esta deixou de ser visível, a não ser nos dias muito claros. Igraine ansiava por notícias, sentia-se como um texugo preso no seu buraco de inverno. O inverno. Uther dissera-lhe que viria buscá-la em meados do inverno. Mas agora ela começava a pensar que tudo não passava de um sonho. Os dias de outono arrastaram-se sombrios e frios, e começou a duvidar de sua visão, sabendo que qualquer tentativa de repeli-la, de tranquilizar-se, seria inútil. Aprender ainda criança que depender das artes mágicas era um erro. Podia-se buscar um vislumbre da luz, quando em meio às trevas, e era o que tinha feito, a magia. Porém, não podia ser usada como um amparo para a criança que aprende a andar, pois isso a tornaria incapaz de um único passo sem orientação espiritual. Eu nunca fui capaz de confiar totalmente em mim mesma, pensou amargamente. Em criança, buscara orientação em Viviane, e logo que se fizera mulher, casaram-na com Gorlois, e sentiu que se tinha de voltar para ele em tudo, ou em sua ausência, para o padre Columba, para uma ajuda constante. Agora, sabendo que era um momento de pensar sozinha, voltou-se para si mesma. Completou o aprendizado de Morgana na fiação e começou a ensinar a Morgause como tecer em cores. Armazenou alimentos para o inverno, que ameaçava ser mais frio e prolongado do que habitualmente, e ouvia com grande interesse os fragmentos de notícias que os pastores traziam quando voltavam do mercado ou qualquer viajante. Estes, porém, eram poucos, pois o inverno envolvia Tintagel. Já havia passado o Samhain, dia de Todos os Santos, quando uma mulher mascate apareceu no castelo envolta em trapos e xales rasgados, cansada com os pés machucados enrolados em mulambos. A mulher não estava muito limpa, mas Igraine fez com que entrasse, e deu-lhe um lugar junto à lareira e um prato de ensopado de carne de carneiro, com pão seco, que teria sido a sua refeição. Quando notou que a pobre mancava devido a um ferimento de pedra, pediu à cozinheira que esquentasse água e com um pedaço de pano limpo atou a ferida. Comprou 2 agulhas da mulher
Eram mal feitas, e Igraine dispunha de melhores, mas serviriam para ensinar os primeiros pontos a Morgana. E depois, sentindo que já tinha direito a isso, perguntou-lhe se tinha notícias do norte. Soldados, minha senhora, respondeu ela suspirando, e saxões, reunindo-se também nas estradas do norte. É uma batalha, e Uther com seu estandarte do dragão, saxões do norte contra ele, e ao que dizem o duque da Cornualha também ao sul, batalhas por toda parte, até mesmo na Ilha Sagrada. Você vem da Ilha Sagrada? Sim, minha senhora. Lá fui surpreendida pela noite nos lagos e perdi-me na névoa. Os padres deram-me pão, convidaram-me para a missa e para confessar-me. Mas que pecados tem uma velha como eu? Meus pecados já acabaram todos, foram esquecidos e perdoados, e não são mais nem mesmo motivo de arrependimento. Disse isso com um riso fino. Igraine teve a impressão de que o juízo da velha não era muito perfeito, e pouco que lhe restava fora desgastado pelas durezas da vida e pela solidão das longas caminhadas. E na verdade não há muita oportunidade para que os velhos e pobres pequem, a não ser ao duvidar de bondade divina. E se Deus não puder compreender por que duvidamos, então ele não é tão sábio quanto seus padres dizem. Mas eu não tinha vontade de ouvir a missa, e estava mais frio dentro da igreja deles do que fora, e por isso saí andando pela névoa e cerração. E então vi o barco, e sem saber como cheguei à Ilha Sagrada. E ali as mulheres da senhora deram-me comida e fogo, como a senhora. Você viu a senhora da ilha? Perguntou Igraine, inclinando-se para a frente e olhando firmemente para o rosto da velha. Dê-me notícias dela, é minha irmã. Ah, ela me contou que a irmã era mulher do duque da Cornualha, se é que o duque ainda está vivo, o que ela não sabia. Ah, sim, ela mandou-lhe um recado, e foi por isso que vim para cá através das charnecas e rochas, onde meus pobres pés foram magoados por todas essas pedras. E agora, o que foi que ela me disse? Pobre de mim, não me posso lembrar. Creio que perdi a mensagem em meio à névoa que cercava a ilha sagrada. Os padres, a senhora sabe, disseram que não existia nenhuma ilha sagrada, nem agora, nem nunca, que Deus havia afundado a ilha do mar, e que eu achava que havia estado ali era porque se tratava de bruxaria e de alucinações do diabo. A mulher fez uma pausa curvada e, resmungando, Igraine esperou e finalmente pediu. Fale-me da senhora de Avalon. Você a viu? Ah, sim, vi. Ela não é como a senhora, parece mais uma fada pequena e morena. Os olhos da mulher brilharam e, em seguida, tornaram-se claros. Agora me lembro da mensagem. Suas palavras foram: diga a minha irmã Igraine que deve lembrar-se de seus sonhos e não perder as esperanças. E eu ri com isso. Ha, ha, ha. De que servem os sonhos, exceto para senhoras de grandes casas como essa? Não servem muito para aqueles que, como nós, andamos pelas estradas na cerração. Ah, sim, e disse mais, que teve um belo menino na época da colheita, que está bem, muito melhor do que se podia esperar, e que o filho recebeu o nome de Galahad. Igraine deu um grande suspiro de alívio. Então Viviane, contrariando realmente todas as expectativas, sobrevivera ao parto. A mascate continuou. Ela explicou também que ele era o filho de um rei, que o filho de um rei devia servir a outro. Isso tem algum sentido para a senhora? A mim parecem-me mais sonhos e coisas obscuras. Ha, ha, ha. E a mulher caiu na risada, encolhida em seus trapos, estendendo a mão para o calor do fogo. Sim, Igraine conhecia o significado da mensagem. O filho de um rei devia servir a outro. Então Viviane tivera realmente um filho com o rei da Bretanha Inferior, depois do ritual do grande casamento. E se na profecia feita por ela e por Merlin, Igraine tivesse um filho de Uther, grande rei da Bretanha, então um deles deveria servir ao outro. Por um momento sentiu-se tremer, como se fosse dar a mesma risada histérica que a velha demente estava dando. A noiva ainda não foi levada para a cama, e aqui estamos organizando a vida dos filhos. Em seu estado de excitação, Igraine viu esses meninos, o nascido e o que estava para nascer à sua volta como sombras. Seria o filho de Viviane, Galahad, o gêmeo rival, a desgraça do filho que ainda teria com Uther. Igraine teve a impressão de que podia vê-los, à luz vacilante do fogo, um menino moreno esbelto com os olhos de Viviane, um adolescente de cabelo fulgurante como um homem do norte. E em seguida, sempre brilhando à luz do fogo, vislumbrou as sagradas insígnias dos druidas,
guardadas em Avalon desde que os romanos haviam incendiado os bosques sagrados. O prato, a copa, a espada e a lança brilhando e lampejando aos 4 elementos, o prato de terra, o copo de água, a espada de fogo e a lança do ar. Pensou sonolento, espreguiçando-se enquanto o fogo brilhava e tremia, e havia uma insígnia em cada um deles. Era uma sorte. Teve um estremecimento violento e levantou-se. O fogo apagara-se, transformando-se em carvões. A velha mascate, com os pés enrolados nos xales e trapos, dormia o mais próximo possível das brasas. A sala estava quase vazia. Uma criada cochilava num banco bem enrolado em sua manta. A outra fora para a cama. Teria dormido ali metade da noite e sonhado tudo aquilo? Despertou a criada, que se foi resmungando para o quarto, deixando a velha mascate junto à lareira. Igraine dirigiu-se tremendo para o seu quarto e aninhou-se ao lado de Morgana, apertando a menina nos braços como se quisesse afastar as fantasias e o medo. O inverno chegou logo, apressado. Não havia muita lenha para combustível, apenas uma espécie de rocha que queimava, mas fazia muita fumaça e enegrecia portas e tetos. Às vezes tinha de queimar algas marinhas secas, o que espalhava por todo o castelo um cheiro de peixe morto, como na maré vazante, e por fim os boatos começaram a falar da aproximação dos exércitos de Uther, que se preparavam para atravessar as grandes charnecas na direção de Tintagel. Em condições normais, os homens de Uther poderiam dominar os de Gorlois, mas se forem emboscados, Uther não conhece a região. Ele se sentiria bastante ameaçado pelo terreno rochoso e pouco familiar, sabendo que o exército de Gorlois estaria concentrado nas proximidades de Tintagel. Uther não esperaria uma emboscada longe do castelo. Igraine não podia senão aguardar. O destino da mulher era ficar sentada em casa no castelo ou na cabana. Havia sido assim desde a chegada dos romanos. Antes disso, as tribos celtas seguiam os conselhos de suas mulheres, e mais ao norte existia uma ilha de mulheres guerreiras que faziam armas e ensinavam os chefes a usá-las. Igraine ficou acordada noite após noite, pensando no marido e no amante, se é que podia chamá-lo assim, mesmo sem ter tocado com ele um único beijo. Uther jurara chegar no meio do inverno, mas como poderia atravessar as charnecas e evitar as armadilhas que Gorlois lhe armava? Se pelo menos fosse uma feiticeira ou sacerdotisa completa como Viviane. Ouvira quando criança muitas histórias do mal que há em se usar a magia para impor a nossa vontade aos deuses. Seria bom então deixar Uther ser enganado e os seus homens assassinados? Convenceu-se de que Uther devia ter espiões e escoteiros, e não precisava da ajuda de uma mulher. Desconsolada, acreditava que devia fazer alguma coisa e não apenas ficar sentada esperando. Poucos dias antes da véspera do solstício do inverno, houve uma tempestade que durou 2 dias, tão violenta que Igraine estava certa de que para o norte, nas charnecas, nada que não estivesse bem enterrado como um coelho na toca poderia ter sobrevivido. Mesmo a salvo dentro do castelo, as pessoas aninhavam-se junto às poucas lareiras acesas e ouviam a tremer o vento uivando. Durante o dia ficou tão escuro como a neve e o granizo que não era possível nem mesmo fiar. O estoque de velas era muito limitado. Ela não ousava consumir mais, pois ainda havia uma longa parte do inverno a enfrentar. Por isso ficavam a maior parte do tempo sentados no escuro, e Igraine procurava recordar-se de velhas histórias de Avalon para divertir Morgana e evitar que Morgoso se irritasse com o tédio. Quando finalmente a menina e a moça adormeciam, Igraine ficava sentada envolta em seu manto frente às pequenas chamas, demasiado tensa para dormir, sabendo que se fosse deitar-se ficaria acordada, procurando penetrar na escuridão com os olhos cansados, tentando transmitir seu pensamento por sobre as léguas que a separavam. De quê? De Gorlois para saber onde o levaria sua traição? Pois se tratava de traição. Ele jurara fidelidade a Uther, como seu grande rei, e em seguida, devido ao ciúme e à desconfiança, faltara o juramento. Ou de Uther, tentando acampar naquelas charnecas desconhecidas, batido pela tempestade, perdido, cego? Como poderia chegar até ele? Procurava reavivar as lembranças dos seus poucos conhecimentos de magia, aprendidos quando criança em Avalon. Corpo e alma, haviam-lhe ensinado, não estavam inseparavelmente unidos. Ao dormir, a alma deixava o corpo e ia para o país dos sonhos, onde tudo era ilusão e loucura.
e por vezes para os que tinham a formação dos druidas para a Terra da Verdade, onde Merlin a levara naquele outro sonho. Certa vez, quando o parto de Morgana e as dores pareciam eternizar-se, ela havia deixado por momentos o próprio corpo, vendo-se deitada lá embaixo, uma pobre coisa mexida pelas parteiras e confortada pelas suas amas, enquanto a alma flutuava livre da dor. Acima de todos, alguém se inclinara sobre ela, insistindo que se devia esforçar-se ainda mais, pois podiam ver do alto a cabeça da criança, e ela voltara para a dor renovada, e o esforço tremendo, e havia esquecido. Mas se lhe fora possível fazer isso naquela ocasião, então poderia fazê-lo também agora. Tremendo dentro do manto, Igraine olhava para o fogo e desejava estar em outro lugar. Conseguiu-o. Parecia estar de pé à frente do seu próprio corpo, com perfeita consciência disso. A principal modificação era a de não ouvir mais o uivo selvagem da tempestade fora das muralhas do castelo. Não olhou para trás. Tinham-lhe dito que quando se deixa o corpo nunca se deve olhar para trás, pois ele atrai de volta a alma. E mesmo sem olhos, ela podia ver tudo à sua volta, e sabia que o corpo estava sentado imóvel ante ao fogo agonizante. Agora que o havia conseguido, sentiu medo, pensando, eu devia ter cuidado do fogo antes, mas sabia que se voltasse jamais teria coragem de tentar novamente. Pensou em Morgana, o laço vivo entre ela e Gorlois, embora o marido agora a rejeitasse. Referindo-se à indiferença da criança, o laço existia. E ela podia encontrar Gorlois, se o buscasse. Mas, ao mesmo instante em que teve pensamento, viu-se em outro lugar. Onde estava? Havia o clarão incerto de sua pequena lanterna, à luz da qual viu Gorlois, cercado de várias cabeças, homens reunidos numa das pequenas casas de pedras das charnecas. Gorlois dizia: combati durante muitos anos ao lado de Uther, sob Ambrósio, e se bem o conheço, ele contará com a coragem e a surpresa. Sua gente não conhece o clima da Cornualha, e não sabe que se anoitece com tempestade forte, esta amainará pela meia-noite. Portanto, eles não se moverão enquanto o dia não clarear, mas tão logo isso aconteça, ele entrará em ação, esperando cair sobre nós ainda cedo. Se, no entanto, pudermos cercar o campo nas horas entre o momento em que a tempestade passar e o sol se levantar, então, quando levantarem acampamento, poderemos surpreendê-los. Estarão preparados para uma marcha, e não para uma batalha. Com um pouco de sorte, poderemos dominá-los antes que tirem as espadas das bainhas. Uma vez destruído seu exército, se Uther não for morto, pelo menos não voltará às costas e deixará a Cornualha para nunca mais voltar. À luz precária da lâmpada, Igraine viu Gorlois mostrar os dentes como um animal. E se ele morrer, seus exércitos bandarão como a colmeia, quando alguém mata a rainha. Igraine sentiu-se recuar mesmo sem corpo. Apenas um espírito parecia-lhe que o duque adivinhava sua presença. E, na verdade, ele levantou a cabeça e franziu a testa, passando a mão no rosto. Sinto um vento gelado, está frio aqui, murmurou. E tinha mesmo que estar. Com a neve caindo desse jeito, disse um dos seus homens. Mas antes mesmo que ele terminasse a frase, Igraine já estava longe, pairando no limbo incorpóreo, resistindo à forte atração de voltar a Tintagel. Ansiava pela sensação da carne, do fogo, e não pelas andanças entre os mundos, como o espectro esvoaçante de um morto. Como chegar a Uther para alertá-lo? Não havia qualquer laço entre eles. Nunca havia trocado sequer um beijo de paixão que teria ligado seus corpos de carne, e com isso atado o espírito imaterial que ela era agora. Gorlois a acusara de adultério. Desesperada, Igraine desejou então que assim tivesse sido. Estava cega no escuro, etérea, pairando no ar. Sabia que um pensamento, por menor que fosse, a levaria de volta para o seu quarto em Tintagel, onde seu corpo, dolorido e enregelado, estava enroscado frente ao fogo morto. Lutou para continuar naquela negra e mortal escuridão, esforçando-se, rezando sem palavras. Fazei com que eu encontre Uther, embora, sabendo que as curiosas leis do mundo em que estava agora tornavam isso impossível. Nesse corpo ela não tinha nenhum laço com Uther. Mas meu laço com Uther é mais forte do que o da carne, pois durou mais de uma vida, argumentou ela com alguma coisa impalpável, como se apelasse para um julgamento superior àquilo que determinava as leis dessa vida. A escuridão parecia fechar-se agora sobre ela. Sentia que não podia respirar,
que em algum lugar lá embaixo o corpo já havia deixado, estava gelado, com a respiração falhando. Alguma coisa nela gritava: volte, volte, Uther é um homem feito, não precisa de você, não precisa de sua preocupação com ele. E ela mesma respondia, lutando para ficar onde estava: ele é apenas um homem, e não está a salvo das traições. Agora, na escuridão que a cercava, havia uma outra, ainda mais profunda. E Igraine sabia que não olhava para o seu próprio eu, invisível, mas sim para o outro, gelada, tremendo, torturada. Ela não ouvia com os ouvidos do corpo, mas sentia, em cada nervo de todo o seu ser, a ordem: volte. Você deve voltar. Você não tem o direito de estar aqui. As leis estão feitas e são fixas. Você não pode ficar aqui sem sofrer um castigo. Ouviu-se dizer para aquela escuridão estranha: se é necessário, pagarei o custo exigido. Por que procura ir aonde é proibido ir? Tenho de avisar a ele, gritou desesperada, e de repente, como a mariposa que se estende as asas sobre o casulo, alguma coisa em Igraine, que era maior do que ela mesma, abriu-se e estendeu ela as asas, e a escuridão à sua volta desapareceu. A forma atemorizante que lhe fazia advertência passou a ser apenas uma forma velada, uma mulher igual a ela mesma, uma sacerdotisa, certamente não uma deusa, nem a velha imagem da morte. Igraine disse com firmeza: estamos ligados e jurados, vida com vida, e além da vida, você não tem o direito de proibir. De repente, Igraine viu que à volta de seus braços estavam as serpentes de ouro que usara em seu estranho sonho das pedras circulares. Levantou-os e gritou uma palavra numa língua estranha. Jamais conseguiu lembrar, depois de tudo passado, mais do que uma meia sílaba que começara com a e que tinha poderes mágicos. Nem soube como tal palavra lhe ocorreu naquela situação extrema, e ela que não era sequer uma sacerdotisa nesta vida. A forma proibida à sua frente desapareceu, e Igraine viu a luz como um sol nascente. Não, era a mais débil das luzes de lanternas, uma vela grosseiramente protegida com um pedaço de chifre dentro de uma caixa de madeira, apenas um bruxuleio nas sombras geladas de uma pequena cabana de pedras, semi-derrubada e apressadamente reparada com feixes de juncos. Graças, porém, a uma curiosa luz inexistente, ou poderia ela, espírito incorpóreo, enxergar sem olhos. Pôde perceber algumas faces no escuro, faces que já vira em volta de Uther, em Londinium, reis, chefes e soldados. Esgotados e enregelados, eles se acocoravam em volta da pequena luz como em seu débil fogo, pudesse aquecê-los, de alguma forma, lógico. E Uther estava entre eles, magro e exausto, as mãos sangrando de frieiras, o manto de lã cuidadosamente fechado sobre a cabeça e em volta do queixo. Não era o orgulhoso e majestoso sacerdote amante da primeira visão, nem mesmo o homem desajeitado e rústico que entrara na igreja já perturbando todos, mas esse homem, de ar cansado e desalentado, cabelos úmidos caídos em volta do nariz avermelhado pelo frio, parecia a Igraine mais real, mais belo do que antes, o coração doendo de pena, ansiando por tomá-lo nos braços e aquecê-los. Sentiu como se tivesse gritado: Uther! Soube que ele ouviu, pois levantou a cabeça e olhou à volta, estremecendo como se o abrigo gelado tivesse sido varrido por um vento, ainda mais frio. E então ela percebeu através dos mantos e capuz que lhe envolviam o corpo, as serpentes enroladas em seus braços. Não eram reais, mexiam-se como serpentes vivas, pois nenhuma cobra deixaria sua toca naquele momento. Mas ela as percebeu, e de alguma forma Uther a viu e abriu a boca para falar com um gesto imperativo, porém fez com que ele se calasse. Você tem de levantar acampamento e preparar-se para marchar, ou estará condenado. A mensagem não se formou em palavras na sua mente, mas sabia que se transferia diretamente para ele. A neve cessará pouco depois da meia-noite. Gorlois e seus soldados sabem que você está preso aqui e cairão sobre o acampamento sem piedade. Você deve estar preparado para enfrentar o ataque. As palavras silenciosas chegaram a ele, com o último impulso de força que ainda existia em Igraine.
No mesmo momento em que as palavras se formavam, ela sabia que a força de vontade que a levara até ali através de abismos contra as leis desse mundo desapareceria. Não estava habituada a tal coisa e lutava sem querer partir antes de fazer a sua advertência. Acreditariam nela? Estariam prontos para enfrentar Gorlois? Ou permaneceriam ali imóveis no escuro, depois da tempestade onde Gorlois os encontraria como a raposa encontra as galinhas amontoadas no puleiro? Não podia fazer mais nada. Um frio mortal, o desmaio provocado pela exaustão total penetraram nela. Sentiu-se perder a consciência e mergulhar num frio gelado e na escuridão, como se a tempestade tivesse envolvido ferozmente todo o seu corpo. Estava deitada no chão de pedra, diante das cinzas frias do fogo. Um vento gélido soprava como se a tempestade que a seguira por toda a visão também tivesse desabado dentro de seu corpo. Não era isso. As venezianas de madeira do quarto tinham sido abertas pela força do vento. Batiam de um lado a outro. As rajadas de chuva gelada sopravam para dentro do aposento. Estava gelada, tão fria que tinha a impressão de que jamais poderia voltar a movimentar-se. De se ficaria ali, deitada e congelaria, e que o frio do seu corpo se transformaria aos poucos no sono da morte. Naquele momento não se importava. Deve haver uma punição por violar um tabu. É essa a lei. Fiz o que era proibido, e não posso sair incólume dessa aventura. Se Uther for salvo, aceito isso, mesmo que meu castigo seja a morte. E na verdade, Igraine, aconchegando-se e tentando cobrir-se com o insuficiente calor de seu manto, considerou que a morte seria uma bênção. Pelo menos não sentiria o frio. Mas Morgana, que dormia na cama junto da janela, se esta não fosse fechada, poderia resfriar-se e talvez mesmo ser atacada pela febre dos pulmões. Igraine não se teria mexido, se não houvesse uma razão mais forte do que ela mesma. Mas, pela filha e pela irmã inconscientes, forçou um movimento doloroso e procurou mexer os pés, as mãos adormecidos. Incerta, movendo-se como se estivesse embriagada, dirigiu-se aos tropeções até a janela, e com mãos inábeis, congeladas pelo frio, procurou fechá-la. O vento arrancou-a 2 vezes de seus dedos e ouviu-se soluçar enquanto lutava com ela. Não conseguia ter tato, mas sabia que perdera uma unha nessa luta com a veneziana, que parecia uma coisa viva. Finalmente, conseguindo segurar o trinco com as mãos, fechou a janela, usando toda a força, apertando um dedo nesse movimento. Continuava frio no quarto, um frio de gelo, e ela sabia que sem o fogo Morgana e Morgause ficariam doentes. O que mais desejava no momento era meter-se na cama entre elas, ainda enrolada na manta, e aquecer-se entre seus corpos jovens e quentes. Mas transcorreriam horas ainda até o amanhecer, e fora ela quem deixara o fogo apagar-se. Tremendo e embrulhando-se bem no manto, apanhou um braseiro que estava na lareira e arrastou-se pelas escadas abaixo. Sentindo os pés gelados, magoaram-se ao tropeçar na pedra. Na cozinha, 3 servas enrolavam-se como cães distantes no fogo brando. Estava quente ali, e um caldeirão fumegava, pendurado em um fio longo sobre o fogão. A sopa de aveia para a refeição da manhã, sem dúvida. Bem, era a sua cozinha e a sua sopa. Mergulhou uma concha no caldeirão e bebeu o caldo quente. E ainda sem sal, mas nem isso a aqueceu. Encheu o braseiro com brasas vivas, cobriu-o e, segurando com uma dobra da saia, subiu novamente as escadas. Estava fraca e trêmula, e apesar da sopa quente, tremia tanto que teve medo de cair. Não posso cair, pois se cair, não me levantarei novamente. O braseiro ateará fogo em alguma coisa. Ajoelhou-se frente à lareira fria de seu quarto, grandes espasmos e sacudirem o seu corpo, e com dor violenta no peito, mas agora não tinha frio, sentiu calor por todo o corpo. Alimentou as brasas, pacientemente, com pedacinhos de madeira e depois com pequenos ramos. Por fim a lenha pegou fogo, e a chama subiu em direção ao teto. Igraine sentia agora tanto calor que tirou o manto, arrastando-se para a cama. Pegou Morgana e deitou-se com a criança nos braços, mas não tinha consciência se dormia ou se morria. Não estava morta. A morte não provocaria essa dolorosa e súbita sucessão de frio e calor. Sabia que estava deitada há muito tempo
envolta em panos fumegantes que esfriavam e eram renovados. Sabia que a forçavam a tomar coisas quentes, quase sempre feitas com ervas nauseantes, contra a febre, e por vezes bebidas fortes misturadas com água quente. Dias, semanas, anos, séculos passaram sobre ela, enquanto estava deitada e consumia-se de calor, ou tiritava de frio, e era obrigada a engolir as coisas horríveis que lhe derramavam pela garganta, quando estava fraca demais para sequer vomitar. Certo dia, Morgoth apareceu e perguntou-lhe, irritada: Se você estava doente, Grain, por que não me acordou e me mandou acender o fogo? A forma negra que barrara o caminho estava de pé num canto do quarto, e agora Grain podia ver-lhe a face. Era a morte que guardava as portas do proibido, e que agora poderia castigá-la. Morgana veio vê-la, o pequeno rosto sombrio atemorizado quis tranquilizar a filha, mas estava demasiado fraca para falar em voz alta. E Uther também apareceu, mas sabia que ninguém o poderia ver, e não seria conveniente chamar o nome de nenhum outro homem que não fosse do seu legítimo esposo. Ninguém pensaria mal dela se chamasse pelo nome de Gorlois, mas, mesmo que estivesse morrendo, não queria chamá-lo. Nada mais desejava dele na vida ou na morte. Teria sido uma traição ao marido, a sua feitiçaria proibida? Ou teria sido apenas um sonho, tão real quanto a sua tentativa de avisar Uther? Teria conseguido salvá-lo? Parecia-lhe estar vagando novamente pelos espaços gelados, tentando forçar cegamente seu caminho em meio à tempestade para dar-lhe o alerta. Num certo dia, o padre Columba também apareceu e resmungou frases em latim, deixando-a desesperada. Que direito tinha de vir perturbá-la com os últimos sacramentos, quando não se podia defender, ela se envolver em feitiçarias? Pelos padrões do padre, era uma mulher má e seria condenada por ter traído Gorlois. Ele teria vindo para vingar o seu senhor. A tempestade voltara devastando-a, e Grain vagava interminavelmente em meio dela, tentando encontrar Morgana, que se perdera, pois apenas Morgoth estava ali, usando uma coroa, a coroa dos grandes reis da Bretanha. Depois Morgana estava de pé na proa da barca que atravessara o mar do verão, rumo a Avalon, usando as roupas de sacerdotisa, aquelas que Viviane vestia, e depois tudo era silêncio e escuridão. De súbito, o quarto iluminou-se com a luz do sol, e Grain mexeu-se e sentiu que não podia sentar-se na cama. Fique deitada, senhora, recomendou Isota. Vou trazer-lhe o seu remédio. E Grain sorriu, e foi com surpresa que ouviu o seu próprio murmúrio. Se eu resistia às suas beberagens, então provavelmente resistirei a esta também. Em que dia estamos? Dentro de 10 dias apenas será o solstício do inverno, senhora. Quanto ao que aconteceu, sabemos que a lareira em seu quarto deve ter se apagado durante a noite. A janela foi aberta pelo vento. A senhora Morgoth disse que acordou e a viu fechando as venezianas, que saiu depois e voltou com o braseiro. Mas a senhora não falou. Acendeu o fogo e, por isso, ela só ficou sabendo que estava doente pela manhã. Quando notou que estava queimando de febre, não reconheceu nem a ela mesma e nem a menina. Essa era a explicação simples. Só Igraine sabia que a sua enfermidade era a mais. Era um castigo por tentar feitiçarias muito superiores às suas forças, a tal ponto que o corpo e o espírito se esgotaram de maneira quase fatal. Começou Igraine a perguntar, mas não podia falar em Uther. E há notícias do Duque, meu senhor? Nenhuma. Sabemos que houve uma batalha, mas não chegaram notícias enquanto as estradas não forem desobstruídas, depois da grande tempestade. Contou a criada, mas a senhora não pode falar mais. Deve tomar o seu caldo quente e ficar deitada para dormir. Pacientemente, Igraine tomou o caldo quente, que lhe trouxeram, e dormiu. As notícias chegariam quando fosse o momento. Capítulo 8. À véspera do solstício do inverno, o tempo voltou a mudar e a melhorar. A neve derreteu-se durante todo o dia e ficou pingando. As estradas transformaram-se em lamaçais, e a serração depositou-se mansamente no mar e no pátio do castelo, de modo que as vozes e os sussurros pareciam ecoar interminavelmente quando alguém falava. Durante algum tempo, no princípio da tarde, o sol aparecia, e Igraine saiu ao pátio pela primeira vez desde que adoecera.
Sentia-se recuperada agora, mas estava ansiosa como todos pelas notícias. Uther havia jurado que chegaria no dia de Todos os Santos. Como seria isso possível com o exército de Gorlois a barrar-lhe o caminho? Passou o dia calada e distraída, e foi até mesmo rude com Morgana, que corria como um animalzinho selvagem, alegre com a liberdade depois do frio e da prisão imposta pelo inverno. Não devo ser áspera com minha filha, porque meu pensamento está voltado para o meu amante, pensou Igraine, e irritada consigo mesma, chamou Morgana e deu-lhe um beijo. Sentiu, porém, um calafrio ao pousar os lábios no rosto macio. Sua feitiçaria proibida, alertando Uther sobre a emboscada de Gorlois, poderia ter condenado à morte o pai daquela criança. Mas não. Gorlois traíra o grande rei. Nada que Igraine fizesse ou deixasse de fazer teria importância. Gorlois era um homem marcado para morrer devido à sua traição. A menos que agravasse a traição matando o homem carregado por Ambrósio, o rei a quem Gorlois jurara fidelidade, da defesa de toda a Bretanha. Padre Columba procurou-a, insistindo em que ela proibisse os criados de fazerem as fogueiras de solstício de inverno. E a senhora deveria dar o bom exemplo, indo à missa hoje à noite, sugeriu ele. Faz muito tempo, minha senhora, que recebeu os sacramentos. Estive doente, respondeu ela com indiferença. E quanto aos sacramentos, creio lembrar-me de que o Senhor me deu a extrema unção, quando eu estava doente. Talvez isso tenha sido um sonho, pois sonhei muitas coisas. Muitas, realmente, disse o padre. Coisas que nenhuma mulher cristã deveria sonhar. Foi em respeito ao seu Senhor que lhe ministrei a extrema-unção, mesmo sem se ter confessado para recebê-la da mesma e maneira condigna. Sim, eu sei que não foi por mim que o fez, murmurou Igraine com uma leve contração de lábios. Não tenho a pretensão de fixar limites à misericórdia divina, continuou o padre, e Igraine entendeu a parte não formulada da frase. Ele preferia errar, se necessário, por excesso de misericórdia, porque Gorlois se preocupava com essa mulher e deixar a Deus a tarefa de castigá-la, como sem dúvida seria feito. Por fim, Igraine concordou em ir à missa. Por menos que gostasse da nova religião, Ambrósio era cristão. O cristianismo era a religião das pessoas civilizadas da Bretanha. Inevitavelmente o seria cada vez mais. Uther o adotaria publicamente, quaisquer que fossem as suas opiniões pessoais. Na realidade, ela não as conhecia. Não tivera a oportunidade de saber o que pensava sobre as questões de consciência. E chegaria algum dia a saber? Ele jurou que viria no solstício do inverno, e Igraine baixou os olhos, procurando prestar atenção à missa. A noite chegou, e Igraine estava na cozinha falando com as servas, quando ouviu uma agitação no extremo do promontório, o som de cavaleiros e depois um grito no pátio. Jogou o manto sobre os ombros e correu para fora, com Morgoso atrás dela. No portão do pátio do castelo estavam homens com mantos romanos, como Gorlois usava, mas os guardas barravam-lhes o caminho com suas longas lanças. Meu senhor, o duque de Gorlois, chegou ordens. Ninguém pode entrar no castelo em sua ausência. Um dos homens no centro do grupo dos recém-chegados ficou ereto imensamente alto. Sou o Merlin da Bretanha, disse com uma voz poderosa, ressoando em meio à escuridão e cerração. Abram caminho, homens. Ousam negar-me passagem? Os guardas recuaram, uma deferência instintiva, mas Padre Columba deu um passo à frente num gesto imperativo de recusa. Eu lhe nego a passagem, meu senhor. O duque da Cornualha disse especificamente que você, velho feiticeiro, não pode entrar aqui em momento algum. Os soldados espantaram-se, e Igraine, apesar de indignada, padre estúpido e intrometido, admirou-lhe a coragem. Não era fácil desafiar Merlin da Bretanha. Padre Columba segurou a grande cruz de madeira que lhe prendia na cintura. Em nome do Cristo, ordeno-lhe que se vá. Em nome de Deus, volte para o reino das trevas de onde veio. A risada clara de Merlin ecoou pelas paredes. Bom irmão em Cristo, disse ele. Seu Deus e o meu Deus são a mesma coisa. Você realmente acha que eu desapareceria com o seu exorcismo?
Ou acha que sou algum maléfico espírito das trevas? Não, a menos que você considere a caída da noite de Deus como um advento das trevas. Não venho de nenhum reino mais sombrio do que o país do verão. E veja, estes homens comigo trazem o anel da sua graça, o duque da Cornualha. Veja! A luz da tocha faiscou, quando um dos homens encapuzados estendeu a mão nua. No dedo indicador brilhava o anel de Gorlois. Agora deixe-nos entrar, padre, pois não somos espíritos malignos, e sim mortais cansados e com frio, que percorrem um longo caminho, ou teremos de fazer o sinal da cruz e uma oração para provar-lhe isso. E Grain deu um passo à frente, umedecendo os lábios com a língua devido ao nervosismo. O que estava acontecendo? Como poderiam ter o anel de Gorlois, a menos que fossem mensageiros dele? Certamente algum dos homens se teria dirigido a ela. Não viu ninguém que conhecesse, nem Gorlois teria escolhido Merlin para o seu mensageiro. Estaria ele morto, então? E era a notícia de sua morte que assim lhe traziam? Falou abruptamente numa voz áspera. Deixe-me ver o anel. É verdadeiro, ou trata-se de uma falsificação? É realmente o seu anel, senhora, disse uma voz conhecida, e Grain, inclinando-se para ver o anel à luz da tocha, viu também mãos familiares, grandes, largas e calejadas, e acima delas aquilo que só vira na visão, em torno dos braços cabeludos de Uther, tatuadas em azul, enroscavam-se duas serpentes, uma em cada pulso. Teve a sensação de que seus joelhos iam dobrar-se e que ela cairia nas pedras do pátio. Uther jurara, irei no solstício do inverno, e viera, usando o anel de Gorlois. Meu senhor e duque, disse o padre Columba impulsivamente, dando um passo à frente, mas Merlin levantou a mão silenciando-o. Silêncio! O mensageiro é secreto, fique calado. E o padre recuou, intrigado, mas obediente, julgando que o homem envolto pela capa fosse Gorlois. E Grain fez uma reverência ainda, lutando contra a descrença e o espanto. Senhor, entre. Uther, ainda escondendo o rosto no manto, escondeu a mão que trazia o anel e agarrou-lhe seus dedos. Estavam gelados, mas a mão dele era quente e segura, e deu-lhe firmeza enquanto entravam no saguão, e Grain procurou tranquilizar-se falando coisas banais. Deseja que manda vir vinho ou comida? Em nome de Deus, Grain, dê um jeito de ficarmos a sós. O padre tem olhos vivos, mesmo no escuro, e quero realmente que se pense que é Gorlois quem está aqui, murmurou junto de seu ouvido. Tragam comida e cerveja, aqui no salão para os soldados e o Sr. Merlin. Traga-lhes também água para se lavarem, e tudo do que precisarem. Falarei com meu senhor em nossos aposentos. Mandem levar vinho e comida para lá imediatamente. Os criados correram em todas as direções para cumprir as suas ordens. Merlin entregou o manto a um deles e colocou com cuidado sua harpa em um dos bancos. Morgoso chegou até a porta olhando ousadamente para os soldados. Seus olhos caíram sobre o vulto alto de Uther e ela fez uma reverência. Meu senhor Gorlois, bem-vindo, irmão querido, disse aproximando-se dele. Uther fez um leve gesto contendo-a e Grain colocou-se rapidamente à frente dele. Pensou preocupada. Isso é absurdo. Mesmo envolto pelo manto, Uther se parece tanto com Gorlois como eu. O senhor está cansado, Morgause, e não se sente com disposição para conversas infantis. Leve Morgana para o seu quarto e fiquem ali. Ela dormirá com você esta noite. Franzindo as sobrancelhas, aborrecida, Morgause apanhou Morgana e ambas subiram as escadas, acompanhando-as a uma boa distância, e Grain tomou a mão de Uther e segurou-a enquanto subiam. O que estaria acontecendo? Qual a razão de tudo aquilo? Seu coração batia tão forte que pensou que ia desmaiar quando entrou em seu quarto e de Gorlois e fechou a porta. Os braços de Uther estenderam-se para envolvê-la. Retirou o capuz e ficou ali de pé, o cabelo e a barba úmidos da cerração, os braços estendidos para ela. E Grain não se aproximou. Senhor meu rei, o que é isto? Por que pensam que sois Gorlois? Uma pequena mágica de Merlin, disse Uther. Sobretudo, uma questão de capa e anel, mas um pouco de encantamento também.
mas nada que não se descobrisse se me vissem à luz do dia ou sem manto. Sei, porém, que você não foi enganada, e eu não esperava isso. É uma aparência, não uma visão. Eu jurei que viria no solstício do inverno, Grain, e cumpri minha palavra. E não ganho nem um beijo por todo o meu esforço? Ela aproximou-se, tirou o manto de Uther, mas não se deixou tocar. Senhor meu rei, como o anel de Gorlois foi parar em vossa mão? O rosto dele endureceu-se. Isto? Eu o cortei da mão dele, em combate, mas o perjuro voltou-me às costas e fugiu. Não me entenda mal, Egwene, venho porque tenho o direito, e não como um ladrão em meio à noite. Essas aparências são apenas para poupar a sua reputação aos olhos do mundo. Eu não gostaria que minha esposa prometida fosse chamada de adúltera. Mas venho porque tenho direito. A vida de Gorlois me pertence. Ele tinha Tintagel como vassalo jurado de Ambrósio Aureliano. Esse juramento me foi renovado, e seu marido não o cumpriu. Sem dúvida você compreende isso, Igraine. Nenhum rei pode tolerar que seus homens, que lhe juraram fidelidade, faltem a este juramento impunemente e peguem suas armas contra ele. Ela inclinou a cabeça, reconhecendo-lhe a razão. Ele já me custou o trabalho de 1 ano contra os saxões. Quando partiu de Londinium com seus homens, não me pude opor, tive de fugir e deixar que pilhassem a cidade. Meu povo a quem jurei defender, seu rosto era duro. Posso perdoar Lot, que se recusou a prestar juramento. Tenho contas a acertar com ele. Na verdade, e se não fizer a paz comigo, derrubá-lo-ei do trono e o enforcarei. Mas não é perjuro nem traidor. Eu confiava em Gorlois. Ele prestou juramento e foi perjuro, deixando em ruínas a obra que Ambrósio passou a vida construindo e contudo a refazer. Gorlois custou-me tudo isso, e venho tomar Tintagel de suas mãos, e tomarei também sua vida. Ele bem sabe disso. Tinha o rosto duro como pedra, e Grain engoliu em seco. E tomará também a sua mulher, por conquista de direito, como toma Tintagel? Ai, Grain, murmurou, puxando-a para si com as 2 mãos. Eu sei bem a escolha que você fez naquela noite da grande tempestade. Se não me tivesse avisado, eu teria perdido os meus melhores homens e, sem dúvida, também minha vida. Graças a você, quando Gorlois me atacou, eu estava preparado. Foi então que lhe tomei o anel e teria tomado a mão e a cabeça também, mas ele fugiu. Bem sei que não restava nada mais a fazer senão isso, senhor meu rei, disse Igraine, mas naquele momento bateram à porta. Uma das criadas trazia uma bandeja com comida e um jarro de vinho e cumprimentou-o. Meu senhor, fazendo uma reverência, mecanicamente Igraine libertou-se das mãos de Uther, tomou a comida e o vinho, fechou a porta atrás da criada, pegou o manto de Uther, que afinal de contas não era muito diferente do usado por Gorlois, e pendurou-o na guarda da cama para secar. Depois baixou-se e ajudou-o a tirar as botas. Pegou a cinta da espada. Como uma senhora cumpridora de seus deveres, disse uma voz no seu íntimo, mas sabia que fizera a escolha. Era como Uther dissera, Tintagel pertencia ao grande rei da Bretanha, e a Castelã também. Mas de sua livre e espontânea vontade, dera sua fidelidade à própria pessoa do rei. A criada trouxera carne com lentilhas, um pedaço de pão fresco, requeijão e vinho. Uther comeu como um faminto, dizendo, tenho andado em campanha nessas 2 últimas luas. Graças àquele traidor que você chama de marido, esta é a primeira refeição que como sob um teto desde a Samhain, que o padre lá embaixo me lembraria sem dúvida de chamar de dia de todos os santos. É apenas o que estava sendo preparado para a ceia dos criados e a minha, senhor. E não está à altura. Parece-me bastante à altura de uma ceia de Natal, depois do que andei comendo no frio, respondeu mastigando marulhentamente, rasgando o pão com os dedos fortes e cortando um pedaço do requeijão com sua faca. E será que não ouvirei de você outras palavras que não sejam Senhor meu rei? Sonhei tanto com este momento, Igraine, disse ele, pondo de lado a comida e olhando-a fixamente. Passou-lhe o braço pela cintura e puxou-a para junto de sua cadeira. Não tem uma expressão de amor para mim?
Será que ainda é fiel a Gorlois? Igraine deixou-se levar e disse: Minha escolha já foi feita. Esperei tanto tempo, murmurou ele, puxando-a para baixo, de modo que Igraine quase se ajoelhou em seu colo e acompanhando com a mão as linhas do seu rosto. Comecei a temer que esse dia não chegaria nunca, e agora você não tem uma palavra de amor ou um olhar de bondade para mim. Igraine, será que sonhei afinal de contas que você me amava e me queria? Será que deveria ter deixado você em paz? Ela sentia frio, tremia dos pés à cabeça. Não, porque foi um sonho também, e eu o sonhei. Levantou os olhos para ele sem saber o que dizer. Não tinha medo de Uther, ao contrário do que acontecia com Gorlois, mas agora que era chegado o momento, ficou pensando num pânico súbito. Como conseguira ir tão longe? Ele continuava a prendê-la com a curva do braço. Fez com que se sentasse em seu joelho e pousasse a cabeça em seu peito. Uther, segurando com sua mão grande o fino pulso de Igraine, disse-lhe: Eu não havia percebido quanto você é frágil. Poderia quebrá-la com minhas mãos, pois seus ossos são como os de um passarinho. Fechou o dedo em volta dos punhos dela. E é tão jovem. Não sou tão jovem assim, respondeu rindo. Estou casada há 5 anos e tenho uma filha. Parece muito criança para tudo isso. Sua filha é a menina que eu vi lá embaixo? Sim, minha filha Morgana. E de repente Igraine percebeu que também ele não se sentia à vontade, retardando um momento. Compreendeu que apesar de seus 30 e tantos anos, Uther só conhecera mulheres fáceis, e que uma casta e de seu nível era novidade para ele. Sorrindo-lhe ternamente, não sabia o que fazer ou o que dizer. Acariciou as serpentes tatuadas que se enroscavam em seus pulsos. Eu não as tinha visto antes. Elas foram feitas quando fui coroado na Ilha do Dragão. Gostaria que estivesse lá comigo, minha rainha, murmurou ele, tomando-lhe o rosto entre as mãos e inclinou-o para beijá-la na boca. Não quero fazer-lhe medo, mas sonhei tanto com esse momento. Trêmula, ela deixou-se beijar, sentindo que esse beijo despertava-lhe uma grande emoção. Nunca havia sido assim com o marido, e de repente teve medo outra vez. Pareceu-lhe que com Gorlois sempre fora ousada, alheia, não participava do ato que observava com indiferença. Ela pairava acima de tudo. Agora, com o contato dos lábios de Uther, sabia que não podia manter-se distante, que nunca seria a mesma. Esse pensamento aterrorizou-a. Ao mesmo tempo, a força do desejo de Uther percorria suas veias. A mão de Igraine fechou-se em torno das suas serpentes azuis. Eu as vi, num sonho. Pensei que fosse apenas um sonho. Ele acenou com a cabeça. Sonhei com elas antes mesmo de usá-las. E sempre imaginei que também você tivesse algo parecido em volta dos seus braços. Pegou novamente o pulso fino de Igraine e o examinou. Mas eram de ouro. Ela teve um estremecimento. Realmente não fora um sonho, mas uma visão do país da verdade. Não consigo lembrar-me de todo o sonho, continuou Uther olhando sobre os ombros de Igraine. Apenas que estávamos juntos numa grande planície e que havia alguma coisa semelhante a um círculo de pedras. O que significa isso, minha querida? Que compartilhamos dos nossos sonhos. Ela respondeu com a voz embargada, como se fosse chorar. Talvez signifique apenas que estamos destinados um ao outro, meu rei, meu senhor e meu amor. Minha rainha e meu amor. Seus olhos se encontraram de repente num demorado olhar e numa longa pergunta. Sem dúvida, o momento dos sonhos passou, Igraine. Enfiou a mão pelos cabelos dela, retirou-lhe os grampos e, deixando-os cair sobre a gola bordada e sobre o rosto, alisou seus longos anéis com mãos trêmulas. Levantou-se sustentando-a em seus braços. Nunca imaginara a força das mãos de Uther. Atravessando o quarto, ele deitou-a na cama. Ajoelhando-se ao seu lado, inclinou-se e beijou-a novamente. Minha rainha, gostaria que pudesse ter sido coroado ao meu lado na Ilha do Dragão. Foram celebrados ritos que os cristãos desconhecem, e sem eles os antigos que estavam aqui muitos antes da chegada dos romanos às ilhas não me reconheceriam como rei. Foi um longo caminho que percorri para chegar até lá, e parte dele tenho a certeza, não foi pelo mundo que conheço.
Isso lembrou a Igraine o que Viviane lhe dissera sobre os mundos que se separavam, distanciando-se na bruna. E ao pensar nela, recordou-se também de que a irmã lhe pedira de que como relutara em concordar. Eu não sabia. Eu era uma criança inexperiente e ignorava que todo o meu ser podia dissolver-se e rasgar-se, deixar-se arrastar. Pediram-lhe que fizesse o grande casamento com a terra, como antigamente. Sei que tal pedido foi feito ao rei Ban de Benwick, da Bretanha Menor, e senti uma súbita pontada de violento ciúme ao pensar que alguma sacerdotisa poderia ter simbolizado para ele a terra que jurava defender. Não, eu não estou certo de que teria aceitado. Merlin disse também que ele, como todo Merlin da Bretanha, é quem jura morrer, se necessário, em sacrifício pelo seu povo. Uther interrompeu-se. Mas isso não pode significar muita coisa para você. Você se esquece que eu fui criada em Avalon, onde minha mãe era sacerdotisa e hoje minha irmã mais velha é a Senhora do Lago. Você também é sacerdotisa, Igraine? Ela sacudiu a cabeça para dizer apenas não, mas falou em lugar disso. Não nessa vida. Fico pensando. E ele traçou novamente a linha das serpentes imaginárias, tocando-lhe o pulso com a outra mão. Sempre soube que tive outras vidas, pois parece-me que a vida é algo demasiado grande para ser vivida apenas uma vez e ser logo apagada como uma lâmpada quando o vento sopra. E porque quando a vi pela primeira vez, senti que já conhecia antes mesmo de o mundo ser feito. Essas coisas são mistérios, e creio que talvez as conheça melhor do que eu. Você disse que não é sacerdotisa e, não obstante, usou encantamentos suficientes para me procurar na noite da grande tempestade e me avisar. Talvez eu não deva perguntar mais, para não ter de ouvir o que nenhum cristão deve saber. Quanto a isso, e tocou novamente as serpentes com a ponta do dedo. Se as usei antes desta vida, talvez tenha sido o motivo porque o velho, quando os tatuou nos meus pulsos na noite da minha coroação, tenha declarado que eram minhas por direito. Ouvi dizer que os padres cristãos expulsaram todas essas serpentes de nossas ilhas. Como não tenho medo dos dragões, eu os uso no meu estandarte para simbolizar que estenderei a minha proteção sobre esta terra como as asas de um dragão. Nesse caso, murmurou ela, certamente sereis o maior dos reis, meu senhor. Não me chame assim, interrompeu Uther energicamente, inclinando-se sobre ela e cobrindo-lhe a boca com a sua. Uther, respirou Igraine como num sonho. As mãos dele desceram pelo seu pescoço, ele beijou-a no ombro nu e começou a tirar-lhe o vestido. Igraine encolheu-se e hesitou. Seus olhos encheram-se de lágrimas e não pôde falar. Mas Uther, segurando-a pelos ombros, olhou-a nos olhos e perguntou suavemente: Terá sido você tão maltratada assim, meu amor? Deus me castigue se tiver de temer qualquer coisa de mim, agora e sempre. Desejo de todo o coração que nunca tivesse sido mulher de Gorlois, se eu a tivesse conhecido primeiro. Mas enfim, o que está feito é imutável. Juro-lhe, minha rainha, nunca terá o que temer de mim. A luz bruxuleante da lâmpada, seus olhos pareciam escuros, embora ela soubesse que eram azuis. Igraine, eu tinha certeza, porque de alguma forma acreditava que você devia saber o que sinto. Conheço pouco as mulheres como você, que é o meu amor, minha esposa, minha rainha. Juro-lhe pela minha coroa e pela minha virilidade que será minha rainha e que jamais terei outra mulher, ou a deixarei. Pensou, acaso, que eu a estivesse tratando como uma mulher fácil? A voz de Uther tremia, e Igraine adivinhava que tinha medo de perdê-la, ao saber que, sentindo medo, que também era vulnerável, seus receios desapareceram. Abraçou-o e disse claramente: Você é o meu amor, meu senhor e meu rei, e amá-lo-ei enquanto viver, e muito depois disso, segundo a vontade de Deus. Desta vez deixou que ele lhe tirasse a roupa, e nua entregou-se docilmente aos seus braços. Nunca havia suposto que podia ser assim. Até aquele momento, apesar de 5 anos de casamento e no nascimento de sua filha, havia sido inocente, virgem sem experiência. Agora, corpo, mente e coração fundiam-se fazendo dela e de Útero uma só pessoa,
como jamais acontecera com Gorlois. Nem mesmo uma criança no ventre materno podia estar tão próxima. Ele deitou-se cansado sobre o ombro de Igraine, seus cabelos louros e grossos arranhando-lhe o seio, e murmurou: Eu te amo, Igraine. Não importa o que venha a acontecer. Eu te amo. E se Gorlois vier até aqui, eu o matarei antes que ele possa tocá-la novamente. Igraine não queria pensar em Gorlois. Acariciando-lhe os cabelos, disse baixinho: Dorme, meu amor, dorme. Ela, porém, não queria dormir. Mesmo depois que a respiração dele se tornou pesada e lenta, ela ficou acordada, tocando-o gentilmente, para não despertá-lo. O peito de Uther era quase tão liso quanto o seu, com apenas um leve cabelo louro. E ela pensava que todos os homens eram pesados e cabeludos. O cheiro de seu corpo era doce, apesar do suor e das secreções do amor. Não se cansaria nunca de acariciá-lo, e ansiando que ele acordasse e a tomasse mais uma vez nos braços, vigiava ansiosamente o seu rosto cansado. Agora não sentia medo nem vergonha. O que com Gorlois fora dever e submissão, tornara-se com ele um prazer quase insuportável, como se tivessem sido reunidas as partes ocultas do seu corpo e sua alma. Por fim adormeceu um pouco, enrolada na curva do corpo de Uther. Havia dormido talvez 1 hora, quando subitamente foi acordada por uma agitação no pátio. Sentou-se, jogando para trás o longo cabelo. Uther, sonolento, puxou-a para a cama. Deite-se, meu amor. O amanhecer está longe ainda. Não, disse ela com uma intuição segura. Não podemos ficar deitados agora. Enfiou apressadamente um vestido e um manto leve, atando o cabelo no alto com mãos trêmulas. A lâmpada apagara-se e não conseguia no escuro encontrar os grampos. Por fim colocou um véu sobre os cabelos, enfiou os pés nos sapatos e desceu correndo as escadas. Estava ainda muito escuro para ver claramente. Na grande sala só havia uma pequena luz do fogo permanente, e sentindo um leve movimento no ar, ficou imóvel. Gorlois estava ali de pé, um grande corte de espada no rosto, olhando para ela, com um sofrimento indizível, um ar acusador e desesperado. Era a mesma visão que tivera antes, o duplo, a sombra do homem condenado a morrer. Ele levantou a mão e Igraine notou que o anel e 3 dedos haviam sido cortados. Gorlois tinha um rosto muito pálido, havia sofrimento e amor em seus olhos. Seus lábios mexeram-se, e ela adivinhou que estava dizendo seu nome, embora não ouvisse nada no silêncio gelado à volta deles. Naquele momento sentiu que também o marido a havia amado. Ao seu modo, áspero, e tudo o que fizera para feri-la fora feito por amor. Sim, por amor. Amor a ela, rompera com Uther, abrindo mão da honra e de seu ducado. E ela retribuíra esse amor apenas com ódio e impaciência. Só então podia compreender que seus sentimentos por Uther eram iguais aos de Gorlois por ela. Igraine sentiu a garganta apertar-se com angústia e quase gritou o nome dele, quando o ar agitou-se e a sombra desapareceu. Nunca estivera ali na realidade. Naquele momento, o silêncio gelado à sua volta foi quebrado pelos gritos dos homens no pátio. Abram caminho! Abram caminho! Luzes! Luzes aqui! Padre Columba entrou na sala e encostou uma tocha no fogo permanente. Acendendo-a, apressou-se a abrir a porta. Que barulho é esse? O duque está morto, homens na cornoalha! Gritou alguém. Trazemos o corpo do duque. Abram caminho, Gorlois da Cornoalha. Está morto, e trazemos seu corpo para ser enterrado. Igraine sentiu o braço de Uther sustentá-la por trás, e sem ele teria caído. Padre Columba protestava aos gritos. Não, impossível, o duque chegou ontem à noite, e com alguns homens, e está dormindo lá em cima, no quarto de sua senhora. Não! Era a voz de Merlin, tranquila, mas ecoado por todo o pátio. Agarrou uma tocha apagada, acendeu-a na tocha que o padre Columba segurava e entregou a um dos soldados. O duque Perjuro nunca veio a Tintagel como um homem vivo. Vossa Senhora está aqui, com o nosso Senhor, o vosso grande rei, Uther Pendragon. E você, padre, vai casá-los hoje. Houve gritos e murmúrios entre os homens, e os servos que haviam acorrido observavam espantados enquanto o caixão grosseiro, as peles de animais costuradas para servirem de liteira, era levado para a sala.
Igraine recuou ante o rosto e o corpo coberto. O padre Columba inclinou-se sobre o caixão, descobriu rapidamente o rosto e fez o sinal da cruz e afastou-se novamente. Estava triste e irritado. É feitiçaria, é bruxaria, disse e cuspiu, mostrando a todos a cruz. Essa ilusão maligna é obra sua, velho bruxo. Não fale assim com meu pai, padre, gritou Igraine. Merlin levantou a mão. Não preciso de proteção de ninguém, meu senhor. Não foi feitiçaria. Você viu o que quis ver. O senhor voltando para casa. Só que o seu senhor não era o perjuro Gorlois, que perdeu o direito a Tintagel, mas o verdadeiro grande rei e senhor que veio tomar o que lhes pertence. Fique no seu sacerdócio, padre. Há necessidade de um funeral, e depois que ele tiver sido realizado, de uma missa nupcial, para o seu rei e para a senhora a quem ele escolheu para a rainha. Igraine estava protegida pelo braço de Uther. Encarou o olhar de desprezo e ressentimento do padre Columba, sabendo que só o medo de Uther impedia que ele a chamasse de meretriz e bruxa. O padre afastou-se e foi ajoelhar-se junto ao corpo de Gorlois para rezar. Logo depois, Uther o imitou, o cabelo loiro brilhando à luz da tocha. Igraine foi ajoelhar-se ao seu lado. Pobre Gorlois, estava morto, tivera a morte de um traidor, e fizera por merecê-la. Ele a amara e estava morto. Sentiu no ombro a mão de alguém que a impediu de ajoelhar-se. Merlin olhou-a nos olhos por um momento e disse suavemente: Aconteceu, Greené. Seu destino tal como foi previsto. Que você o enfrente com a coragem que tem. Junto de Gorlois ela rezou, por ele e depois chorando por si mesma, pelo destino desconhecido que estava agora à sua frente. Teria sido realmente ordenado desde o início do mundo ou provocado pela feitiçaria de Merlin e de Avalon, e pela sua própria feitiçaria. Agora Gorlois estava morto, e ao olhar para o rosto de Uther, já amado e caro, sabia que dentro em pouco outros chegariam. Ele assumiria as tarefas de seu reino e jamais voltaria a ser totalmente dela, como havia sido nesta noite. Ajoelhada ali, entre o marido morto e o homem a quem amaria durante toda a vida, resistiu à tentação de jogar com o amor que ele lhe tinha, de afastá-lo como sabia que seria possível das preocupações do reino e do Estado, para que só pensasse nela. Mas Merlin não os havia aproximado para lhe dar prazer. Sabia que se tentasse agir assim, estaria se rebelando contra o próprio destino que os haviam aproximado, e com isso o destruiria. Quando o padre Columba mandou os soldados levarem o corpo para a capela, Igraine tocou-lhe o braço. Ele voltou-se impaciente. Senhora? Tenho muito a confessar, padre, antes que o meu senhor duque seja enterrado, e antes que eu me case. O senhor pode ouvir-me em confissão? Ele a olhou, as sobrancelhas franzidas, surpreso. Por fim disse, ao amanhecer, senhora, e afastou-se. Merlin seguiu-a com um olhar, e quando ela se aproximou novamente dele, olhou-o no rosto e disse, seja testemunha, meu pai, de que a partir deste momento nunca mais praticarei feitiçarias. Que seja feita a vontade de Deus. Merlin voltou-se com ternura para o rosto marcado da moça, e sua voz foi mais suave do que nunca. Você acha que a nossa feitiçaria pode fazer coisas além da vontade de Deus, minha filha? Reunindo pouco o autocontrole, que ainda lhe restava, pois se não o fizesse estava certa de que choraria, como uma criança na frente de todos aqueles homens. Igraine murmurou, vou subir e vestir-me, meu pai, para tornar-me apresentável. Você deve saudar o dia da maneira que convém a uma rainha, minha filha. Rainha. A palavra provocou-lhe um estremecimento. Fora para isso que havia feito tudo aquilo, fora para isso que nascera. Subiu as escadas lentamente. Tinha de acordar Morgana e comunicar-lhe que seu pai estava morto. Felizmente, ela era pequena demais para lembrar-se dele e sofrer. E enquanto chamava as criadas e ordenava que se trouxessem as suas melhores roupas e joias e a penteassem, colocou as mãos pensativamente sobre o ventre, de alguma forma com um último toque de magia antes que ela se renunciasse para sempre. Sabia que naquela noite, quando haviam sido apenas amantes e não rei e rainha, concebera o filho de Uther,
e ficou imaginando se Merlin sabia disso. Morgana fala. Creio que minhas primeiras recordações vêm do casamento de minha mãe com Uther Pendragon. Pouco me lembro de meu pai, quando menina, e me sentia infeliz. Parecia recordar-me dele um homem corpulento com barba e cabelos escuros. Lembro-me de que eu brincava com uma corrente que ele trazia no pescoço. Recordo-me de que, já adolescente, quando me sentia triste a ser censurada por minha mãe ou meus mestres, ou quando Uther, raramente, tomava conhecimento de minha existência para algum comentário negativo. Costumava consolar-me pensando que se meu pai estivesse vivo, ele me amaria e me faria sentar-se em seus joelhos, dando-me coisas bonitas. Hoje que sou mais velha e compreendo que tipo de homem era, creio que mais provavelmente me tivesse colocado num convento, tão logo eu tivesse um irmão, e nunca mais pensaria em mim. Uther sempre foi gentil comigo, mas simplesmente não se interessava por uma filha. Minha mãe era a dona do seu coração, tal como ele era o do dela. E eu me ressentia disso, do fato de ter perdido minha mãe para esse homem grande, louro e desajeitado. Quando Uther estava fora em guerras, e houve guerras durante quase todo o tempo em que fui jovem, minha mãe voltava suas atenções para mim e me mimava, ensinando-me a fiar com as suas próprias mãos e a tecer em cores. Mas, quando os homens de Uther eram avisados, eu era reconduzida aos meus aposentos e esquecida até que ele partisse novamente. Não é de surpreender que eu o odiasse e tivesse grande aversão pelo estandarte do dragão em qualquer cavaleiro que se aproximasse de Tintagel. Quando meu irmão nasceu, a situação agravou-se. Ali estava aquela coisinha chorona, cor-de-rosa e branca, no seio de minha mãe, que, pior ainda, esperava que a criança despertasse em mim um amor igual ao seu. É o seu irmãozinho, dizia. Cuide bem dele, Morgana, e ame-o. Amá-lo. Eu o odiava de todo o meu coração, pois agora quando me aproximava dela, Igraine afastava-me, dizendo que eu já estava muito crescida para ficar sentada em seu colo, grande demais para levar minhas fitas, para que ela as atasse, grandes demais para deitar a cabeça em seus joelhos e ser consolada. Eu lhe teria dado beliscões se não soubesse que isso provocaria a ira de minha mãe, e de qualquer modo às vezes eu concluía que ela me detestava. Uther dava grande importância ao meu irmão. Creio, porém, que ele sempre acalentou o desejo de ter um outro filho. Nunca me disseram, mas eu sabia. Talvez tenha ouvido as mulheres conversarem, talvez já tivesse naquela época o dom da visão, em proporções muito maiores do que eu mesma percebia, que Uther deitara-se pela primeira vez com minha mãe, quando ela ainda estava casada com meu pai, e muita gente desconfiava que esse menino não era filho dele, mas do Duque da Cornualha. Como podiam pensar isso? É a coisa que não compreendo, pois Gorlois, pelo que diziam, era moreno e aquilino, e meu irmão tinha, como Uther, cabelos loiros e olhos cinzentos. Mesmo em vida de meu irmão, que foi coroado rei com o nome de Arthur, ouvi todas as espécies de histórias sobre esse nome, até mesmo que vinha de Arth Uther, o urso de Uther, mas isso não é verdade. Quando ainda bebê era chamado Gwydion, o brilhante, devido ao seu cabelo louro, mesmo nome que seu filho usou mais tarde. Mas essa é uma outra história. Os fatos são simples. Quando Gwydion tinha 6 anos, mandaram-no para ser criado por Ectório, um dos vassalos de Uther do Norte, próximo de Ebócaro, e ele concluiu que o menino devia ser batizado como cristão. Por isso, recebeu o nome de Arthur. Desde seu nascimento até os 6 anos, estava sempre atrás de mim. Tão logo foi desmamado, minha mãe colocou-o sob os meus cuidados, recomendando: é seu irmãozinho, e você deve amá-lo e cuidar dele. Eu teria matado aquela coisa chorona, atirando-a ao mar, do lado dos rochedos, e corrido para minha mãe pedindo-lhe que fosse totalmente minha outra vez, se não soubesse que ela se preocupava muito com o que acontecia à criança. Certa vez, quando Uther chegou e ela envergou o seu melhor vestido, como sempre fazia, e enfeitou-se com seus colares de âmbar e pedra da lua, deu-me um beijo indiferente e outro em meu irmão, pronta para descer correndo ao encontro do marido.
Olhei suas faces avermelhadas, a cor acentuada pela cintura, notei a respiração apressada com o prazer da chegada do seu homem, e tive ódio dela, de Uther e do meu irmão. E enquanto eu ficava chorando no alto da escada, esperando que a ama viesse buscar-nos, Arthur arrastou-se por trás dela, gritando: Mamãe! Mal sabia falar, então, e caiu, cortando o queixo na escada. Gritei por Igraine, mas ela já ia ao encontro do rei. E de longe gritou-me com raiva: Morgana, eu lhe recomendei que cuidasse do menino. E saiu correndo. Ele berrava, e eu, pegando-o no colo, limpei-lhe o queixo com o meu véu, cortara os lábios com o dente. Creio que tinha, então, uns 8 ou 10 dentes. E continuou gritando e chamando minha mãe, que não veio. Sentei-me no degrau, aninhando-me, e Arthur, envolvendo meu pescoço com os seus bracinhos, enterrou a cabeça no meu peito e soluçou até dormir. Ele me pesava no colo. Seu cabelo era macio e úmido, estava úmido também em outro lugar, mas não me importei muito. Pela maneira como se agarrava a mim, compreendi que, em seu sonho, havia esquecido que não estava nos braços da mãe, pensei, e Grain esqueceu-se de nós dois, abandonando-o. Como me abandonou? Agora creio que tenho que ser a mãe dele. Por isso embalei-o pouco, e quando acordou, segurou-se no meu pescoço para ser levado, e o pendurei no quadril como a ama fazia. Não chore, disse-lhe. Vou levar você para a ama. Mamãe, choramingou ele. A mamãe não está. Ela foi receber o rei. Mas vou tomar conta de você, irmãozinho. E segurando a sua pequenina mão, compreendi o que Grain queria dizer. Eu era uma menina muito grande para chamar pela mãe, agora porque tinha uma criança para cuidar. Eu devia ter, então, uns 7 anos de idade. Quando a irmã de minha mãe Morgause se casou com o rei Lot de Orkney, só tomei conhecimento do fato porque ganhei meu primeiro vestido de mocinha e um colar de âmbar com prata. Eu gostava de Morgause, pois tinha tempo para mim quando minha mãe estava ocupada com outras coisas e contava minha história sobre meu pai. Depois da morte dele, creio que Grain jamais voltou a mencionar-lhe o nome, mas embora a amasse, tinha também certo medo dela, porque às vezes me beliscava e puxava-me o cabelo, chamando-me de menina enjoada. Foi quem primeiro me fez a zombaria, que, então, me provocou um pranto doloroso, embora hoje me orgulhe de ser chamada assim. Você vem do povo das fadas. Por que não pinta o rosto de azul e usa peles? Morgana das fadas. Eu sabia pouco sobre as razões do casamento, ou por que Morgause devia casar-se ainda tão jovem. Sabia que minha mãe estava satisfeita, porque ela se casava e ia embora, pois imaginava que Morgause andava deitando olhares para Uther. Talvez não soubesse que a irmã olhava com desejo para qualquer homem que se aproximasse dela. Era uma cadela no cio. Embora eu acredite que procedia assim, porque ninguém lhe dava importância. No casamento, com meu vestido novo, ouvi louvarem a sorte de Uther de fazer as pazes com Lot de Orkney, e até mesmo dar-lhe a cunhada que casamento. Lot pareceu-me encantador, e creio que só Uther era imune a esse encanto. Morgause parecia amá-lo, ou talvez tenha achado apenas que era conveniente agir como se o amasse. Foi nessa ocasião, que me lembre, que tive o primeiro encontro com a senhora de Avalon. Como Morgause, ela era minha tia, irmã de minha mãe, e descendia também do povo antigo, pequena, morena e brilhante, com fitas vermelhas atadas a seu cabelo negro. Não era jovem mesmo então, mas pareceu-me bela como sempre me parecia, e sua voz era cheia e suave. O que mais me agradava nela era o fato de me falar sempre como se eu fosse da sua idade, e não da maneira falsa da qual a maioria dos adultos se dirige às crianças. Cheguei ao salão um pouco atrasada, pois a ama não tinha conseguido atar as fitas no meu cabelo, e por fim tive eu mesma de fazê-lo. Sempre fui habilidosa e capaz de executar bem e rapidamente coisas que os adultos só a custo conseguiam. Eu já sabia afiar tão bem quanto minha mãe, e melhor do que Morgause. Estava muito orgulhosa em meu vestido de açafrão com a barra enfeitada de fitas de ouro e com um colar de âmbar, em lugar dos corais, que já não eram próprios para a minha idade. Mas não havia um lugar na mesa, e contornei-a decepcionada.
sabendo que a qualquer momento minha mãe ou me mandaria para uma das mesas menores, ou chamaria a ama para levar-me, ou desviaria a atenção para mim, mandando que um criado trouxesse uma cadeira. E embora na Cornualha eu fosse uma princesa, na corte de Uther, em Caerleon, eu era apenas a filha da rainha com um homem que traíra o grande rei. Foi então que vi uma mulher pequena morena, tão pequena, na verdade, que a princípio pensei ser uma menina um pouco mais velha do que eu, sentada num banco com uma almofada bordada. Ela estendeu os braços e chamou-me. Vem cá, Morgana. Você se lembra de mim? Não me lembrava, mas olhei para o rosto moreno e brilhante e senti como se a conhecesse desde o início dos tempos. Fiquei indecisa, pois tinha medo que ela me convidasse a sentar no seu colo como se eu fosse uma criancinha, mas em lugar disso ela sorriu e afastou-se para um dos lados do banco. Percebi imediatamente que não era uma menina, mas uma senhora. Nós não somos muito grandes, disse. Creio que este banco dá para nós duas, pois foi feito para gente maior. Gostei dela desde aquele momento, a ponto de experimentar por vezes um sentimento de culpa, uma vez que o padre Columba, confessor de minha mãe, recomendou que eu devia honrar minha mãe e meu pai acima de todos os outros. Sentei-me, portanto, ao lado de Viviane durante o banquete de casamento e fiquei sabendo que elas havia sido como mãe para minha tia. A mãe delas morrera ao dar luz a Morgause, e Viviane amamentou-a como se fosse sua própria filha. Isso me deixou fascinada, porque eu me irritara quando Igraine não permitiu que meu irmão fosse amamentado por uma ama. Uther achava que isso não era compatível com uma rainha, e eu concordei com ele. Não gostava de ver Gwydion no peito de Igraine. Creio que, na verdade, sentia ciúme, embora tivesse vergonha de admiti-lo. Então, a sua mãe e mãe de Igraine também era uma rainha? Foi a pergunta que fiz, pois Viviane estava tão ricamente vestida quanto Igraine, ou qualquer das rainhas do norte. Não, Morgana, ela não era rainha, mas uma grande sacerdotisa, a Senhora do Lago, e eu sou a Senhora de Avalon, substituindo-a. Algum dia você talvez venha a ser também uma sacerdotisa, pois tenho velho sangue e talvez seja dotada com o dom da visão. O que é a visão? Ela franziu a testa. E Graham não lhe disse? Diga-me uma coisa, Morgana, você às vezes vê coisa que as outras pessoas não podem ver? Constantemente, respondi, compreendendo que aquela mulher percebia tudo ao meu respeito. Mas o padre Columba diz que isso é obra do diabo, e mamãe afirma que eu devia ficar calada e não falar disso com ninguém, nem mesmo com ela, porque tais coisas não são adequadas a uma corte cristã, e que se Uther souber, me mandará para um convento. Não quero ir para um convento, vestir roupas pretas e nunca mais rir. Viviane pronunciou uma palavra que obrigara a ama a lavar a boca com sabão grosseiro da cozinha usado para esfregar o chão. Ouça, Morgana, sua mãe tem razão. Você não deve falar nunca dessas coisas com o padre Columba. Mas Deus se zangará se eu mentir ao padre. Ela repetiu a palavra feia. Ouça, minha querida, o padre ficará aborrecido se você mentir para ele. Lhe dirá que é Deus quem está zangado. Mas o grande Criador tem mais o que fazer do que aborrecer-se com crianças. E isso é uma questão de sua própria consciência. Acredita em mim, Morgana. Não diga ao padre Columba mais do que for preciso, mas sempre acredite no que a visão disser, pois ela lhe vem diretamente da deusa. A deusa é a mesma coisa que a Virgem Maria, mãe de Deus? Ela franziu a testa. Todos os deuses são um só, e todas as deusas também são uma só deusa. A grande deusa não ficará zangada se você a chamar pelo nome de Maria, que foi boa e amou a humanidade. Ouça, minha querida, isso não é conversa para uma festa, mas juro-lhe que você nunca irá para um convento enquanto eu for viva. Não importa o que Uther disser. Agora que eu sei que você tem a visão, moverei céus e terra, se necessário, para levá-la para Avalon. Isso fica sendo um segredo entre nós, está bem, Morgana? Promete? Prometo sim, respondi, e ela beijou meu rosto. Ouça os arpistas, já estão começando a tocar para as danças. Não acha que Morgause está bonita com o seu vestido azul?
Capítulo 9. Num dia de primavera do 7º ano do reinado de Uther Pendragon em Caerleon, Viviane, sacerdotisa de Avalon e senhora do lago, saiu ao amanhecer para olhar o seu espelho mágico. Embora a tradição pela qual a senhora era sacerdotisa fosse mais antiga do que a dos druidas, ela aceitava um dos grandes princípios de sua fé, que as grandes forças que criaram o universo não podiam ser adoradas numa casa feita por mãos humanas, nem o infinito contido em qualquer coisa construída pela mão do homem. Portanto, o espelho da senhora não era de bronze e nem mesmo de prata. Atrás dela subiam as paredes de pedra cinzenta do velho Templo do Sol, construído pelos seres brilhantes que ali haviam chegado da Atlântida séculos antes. À sua frente estava o grande lago, cercado pelos juncos altos e oscilantes e envolto da cerração, que até mesmo em dias claros agora cercava a terra de Avalon. Mas além do lago estavam ilhas e mais lagos, por toda a área conhecida como o País do Verão. Ficava principalmente sob a água, sob os pântanos, mas no auge do verão, os lagos e alguns dos lagos e lagoas salobras secavam ao sol e as terras ficavam à amostra, férteis para os pastos e exuberantes de grama e mato. Ali, na verdade, o mar interior estava recuando ano a ano, dando lugar à terra seca. Algum dia tudo aquilo seria uma rica área agrícola, mas não em Avalon, agora eternamente cercada pelas névoas, oculta de todos, exceto dos fiéis. Quando os homens iam e vinham em peregrinação ao mosteiro, que os monges cristãos chamavam de Cidade de Vidro, o Templo do Sol lhes era invisível, pois se situava em algum mundo estranho do além. Viviane podia ver, quando dirigia sua visão para lá, a igreja que fora construída. Estava lá há muito tempo, ela o sabia, embora nunca houvesse pisado nela. Há séculos, assim lhe dissera o Merlin, e acreditava nele. Num pequeno grupo de padres viera do sul, trazendo com eles o seu profeta Nazareno, para ser instruído, e a história dizia que o próprio Jesus estudara ali, no local de residência dos druidas, onde outrora se levantava o Templo do Sol, e assimilara toda sua sabedoria. E anos depois, quando dizia a história, seu Cristo foi levado ao sacrifício, repetindo com a sua vida o velho mistério do Deus sacrificado, mais antiga do que a própria Bretanha. Um dos seus parentes voltou para lá e fincou seu cajado no monte sagrado. O cajado floresceu, transformando-se no espinheiro que dá flores, não só como os outros em pleno verão, mas também no auge da neve do inverno. E os druidas, em memória do gentil profeta, a quem também haviam conhecido e amado, consentiram que José de Arimateia construísse nas próprias terras da ilha sagrada uma capela e um mosteiro do seu Deus, uma vez que todos os deuses são um só. Mas isso aconteceu há muito tempo. Durante um período, cristãos e druidas viveram lado a lado, durando o Uno. Mas depois vieram os romanos para a ilha, e embora tivessem a reputação de tolerância das divindades locais, foram impiedosos com os druidas, derrubando e queimando seus bosques sagrados e espalhando mentiras segundo as quais eles cometiam sacrifícios humanos. Seu verdadeiro crime havia sido, é claro, o de estimular o povo a não aceitar as leis e a paz romanas. E então, num grande ato de magia druida para proteger o derradeiro refúgio precioso de sua escola, fizeram a última grande mudança no mundo, retirando a ilha de Avalon do âmbito humano. Agora, ela estava escondida na bruma, exceto para os iniciados que haviam estudado nela, ou os que haviam aprendido os seus caminhos secretos pelo lago. Os homens das tribos sabiam onde ela se situava, e ali realizavam seus cultos. Os romanos cristãos, desde os dias de Constantino, e que haviam convertido em massas as suas legiões, devido a uma visão tida pelo imperador em batalha, acreditavam que os druidas tinham sido vencidos pelo seu Cristo, sem saber que os poucos druidas remanescentes viviam e transmitiam a sua sabedoria na ilha oculta.
Viviane podia ver, se quisesse, com visão dupla, pois era a grã-sacerdotisa de Avalon. Se desejasse, poderia ver a torre que haviam construído no alto do próprio Thor, sobre a montanha sagrada da iniciação. Torre dedicada a Miguel, um dos anjos judeus, cuja antiga função era conter os demônios do mundo inferior. Isso parecia a Viviane uma blasfêmia. Ainda agora, mais consolava-se pensando que a torre não ficava no seu mundo, se os cristãos de mentalidade acanhada quisessem considerar os grandes deuses antigos como demônios, estariam privando-se de muita coisa. A deusa viva, sem se importar com o que os cristãos pensavam dela, Viviane voltou aos seus pensamentos para o que pretendia fazer no momento, que era olhar no seu espelho mágico, enquanto a lua nova ainda pairava no céu. Embora ainda estivesse suficientemente claro para se ver bem, a senhora levava consigo uma pequena lâmpada com a minúscula chama oscilante. Voltou as costas para os juncos e os pântanos de água salgada, e caminhou para o interior, seguindo uma trilha, subindo lentamente a encosta cheia de juncos, passando pelas ruínas das casas dos velhos moradores que as haviam construído às margens do lago, em tempos há muito passados. A pequena lâmpada luzia, tornando-se cada vez mais visível na escuridão, e acima das árvores o crescente puro e fino da lua virgem, mal visível, brilhava como a gargantilha de prata em volta do pescoço de Viviane. Ela seguiu pelo caminho processional, subindo lentamente, pois embora ainda fosse forte e energética, já não era tão jovem, até chegar à pequena lagoa que lhe servia de espelho, com suas águas límpidas entre pedras de grande antiguidade. A água clara refletia a lua, e quando Viviane se inclinou sobre a superfície, também a sua pequena lâmpada, mergulhou a mão na água e bebeu dela. Ali era proibido colocar qualquer objeto feito pelo homem, embora mais adiante, onde a água borbulhava numa fonte, os peregrinos pudessem usar garrafas e jarros para levarem o líquido. Provou-a, com seu gosto metálico, e como sempre sentiu um estremecimento de medo. Aquela fonte existia desde o começo do mundo, e correria para sempre, generosa e mágica, à disposição de todos. Era uma oferenda da grande deusa, e Viviane ajoelhou-se ao beber, erguendo o rosto para o fino crescente no céu. Mas depois daquela renovação momentânea de medo, que a acometia desde a primeira vez que estivera ali, como noviça na casa das moças, voltou ao objetivo que a trouxera àquele lugar. Colocou a lâmpada sobre a pedra chata, um pouco acima da lagoa, de modo que a sua luz se refletisse nela, tal como a luz crescente. Agora estavam presentes os 4 elementos: o fogo da sua lâmpada, a água da fonte em que havia bebido, a terra onde tinha os pés e, ao invocar os poderes do ar, Viviane viu, como sempre ocorria, uma leve brisa arrepiar a superfície da água. Ficou sentada por um momento, meditando, e, por fim, formulou para si mesma a pergunta que a levava a consultar o espelho mágico. Como vão as coisas na Bretanha? Como vai minha irmã e sua filha que nasceu para sacerdotisa? E como vai o filho que é a esperança da Bretanha? Por um momento, enquanto o vento agitava a superfície da água, viu apenas imagens confusas fluindo. Estariam em sua mente ou na face instável do lago? Percebeu cenas de batalha imprecisas na agitação da água. Viu os estandartes do dragão, usado por Uther, e os homens da tribo lutando ao lado dele. Viu Igraine coroada, tal como a vira na realidade, e em seguida, um rápido momento que fez o seu coração bater mais depressa, viu Morgana chorando, e num segundo e mais terrível relâmpago da visão, percebeu uma criança loura que jazia imóvel, morta ou viva. A lua se escondeu na cerração e a visão desapareceu. Por mais que tentasse, Viviane não pôde fazê-la voltar, exceto alguns lampejos irônicos. Morgause segurando seu segundo filho, Lot e Uther andando num grande salão e trocando palavras iradas.
e a lembrança confusa de uma criança ferida e agonizante. Mas essas coisas haviam acontecido ou eram apenas uma advertência das coisas que ocorreriam? Mordendo o lábio, Viviane inclinou-se e apanhou seu espelho. Lançou as últimas gotas de óleo puro na superfície. O óleo queimado para a visão nunca devia ser usado para outra finalidade, e dirigiu-se rapidamente em meio às trevas que caíam pelo caminho processional e até a residência das sacerdotisas. Uma vez ali, chamou a sua criada. Faça todos os preparativos para partirmos às primeiras luzes da aurora, ordenou, e que a minha noviça se prepare. As Brumas de Avalon, A Senhora da Magia, Livro 1, Capítulo 9. Num dia de primavera do 7º ano do reinado de Uther Pendragon, em Caerleon, Viviane, sacerdotisa de Avalon e Senhora do Lago, saiu ao amanhecer para olhar o seu espelho mágico. Embora a tradição pela qual a senhora era sacerdotisa fosse mais antiga do que a dos druidas, ela aceitava um dos grandes princípios de sua fé, que as grandes forças que criaram o universo não podiam ser adoradas numa casa feita por mãos humanas, nem o infinito contido em qualquer coisa construída pela mão do homem. Portanto, o espelho da senhora não era de bronze e nem mesmo de prata. Atrás dela subiam as paredes de pedra cinzenta do velho Templo do Sol, construído pelos seres brilhantes que ali haviam chegado da Atlântida séculos antes. À sua frente estava o grande lago, cercado pelos juncos altos e oscilantes e envolto da cerração, que até mesmo em dias claros agora cercava a terra de Avalon. Mas além do lago estavam ilhas e mais lagos, por toda a área conhecida como o País do Verão. Ficava principalmente sob a água, sob os pântanos, mas no auge do verão, os lagos e alguns dos lagos e lagoas salobras secavam ao sol e as terras ficavam à amostra, férteis para os pastos e exuberantes de grama e mato. Ali, na verdade, o mar interior estava recuando ano a ano, dando lugar à terra seca. Algum dia tudo aquilo seria uma rica área agrícola, mas não em Avalon, agora eternamente cercada pelas névoas, oculta de todos, exceto dos fiéis. Quando os homens iam e vinham em peregrinação ao mosteiro, que os monges cristãos chamavam de Cidade de Vidro, o Templo do Sol lhes era invisível, pois se situava em algum mundo estranho do além. Viviane podia ver, quando dirigia sua visão para lá, a igreja que fora construída. Estava lá há muito tempo, ela o sabia, embora nunca houvesse pisado nela. Há séculos, assim lhe dissera o Merlin, e acreditava nele. Num pequeno grupo de padres viera do sul, trazendo com eles o seu profeta Nazareno, para ser instruído, e a história dizia que o próprio Jesus estudara ali, no local de residência dos druidas, onde outrora se levantava o Templo do Sol, e assimilara toda sua sabedoria. E anos depois, quando, dizia a história, seu Cristo foi levado ao sacrifício, repetindo com a sua vida o velho mistério do Deus sacrificado, mais antiga do que a própria Bretanha, um dos seus parentes voltou para lá e fincou seu cajado no monte sagrado. O cajado floresceu, transformando-se no espinheiro que dá flores, não só como os outros em pleno verão, mas também no auge da neve do inverno. E os druidas, em memória do gentil profeta, a quem também haviam conhecido e amado, consentiram que José de Arimateia construísse nas próprias terras da ilha sagrada uma capela e um mosteiro do seu Deus, uma vez que todos os deuses são um só. Mas isso aconteceu há muito tempo. Durante um período, cristãos e druidas viveram lado a lado, durando o Uno. Mas depois vieram os romanos para a ilha, e embora tivessem a reputação de tolerância das divindades locais, foram impiedosos com os druidas, derrubando e queimando seus bosques sagrados e espalhando mentiras segundo as quais eles cometiam sacrifícios humanos. Seu verdadeiro crime havia sido, é claro, o de estimular o povo a não aceitar as leis e a paz romanas. E então,
Num grande ato de magia druida para proteger o derradeiro refúgio precioso de sua escola, fizeram a última grande mudança no mundo, retirando a ilha de Avalon do âmbito humano. Agora, ela estava escondida na bruma, exceto para os iniciados que haviam estudado nela, ou os que haviam aprendido os seus caminhos secretos pelo lago. Os homens das tribos sabiam onde ela se situava, e ali realizavam seus cultos. Os romanos cristãos, desde os dias de Constantino, e que haviam convertido em massas as suas legiões, devido a uma visão tida pelo imperador em batalha, acreditavam que os druidas tinham sido vencidos pelo seu Cristo, sem saber que os poucos druidas remanescentes viviam e transmitiam a sua sabedoria na ilha oculta. Viviane podia ver, se quisesse, com visão dupla, pois era a grã sacerdotisa de Avalon. Se desejasse, poderia ver a torre que haviam construído no alto do próprio Thor, sobre a montanha sagrada da iniciação. Torre dedicada a Miguel, um dos anjos judeus, cuja antiga função era conter os demônios do mundo inferior. Isso parecia a Viviane uma blasfêmia. Ainda agora, mais consolava-se pensando que a torre não ficava no seu mundo, se os cristãos de mentalidade acanhada quisessem considerar os grandes deuses antigos como demônios, estariam privando-se de muita coisa. A deusa viva, sem se importar com o que os cristãos pensavam dela, Viviane voltou aos seus pensamentos para o que pretendia fazer no momento, que era olhar no seu espelho mágico, enquanto a lua nova ainda pairava no céu. Embora ainda estivesse suficientemente claro para se ver bem, a senhora levava consigo uma pequena lâmpada com a minúscula chama oscilante. Voltou as costas para os juncos e os pântanos de água salgada, e caminhou para o interior, seguindo uma trilha, subindo lentamente a encosta cheia de juncos, passando pelas ruínas das casas dos velhos moradores que as haviam construído às margens do lago, em tempos há muito passados. A pequena lâmpada luzia, tornando-se cada vez mais visível na escuridão, e acima das árvores o crescente puro e fino da lua virgem, mal visível, brilhava como a gargantilha de prata em volta do pescoço de Viviane. Ela seguiu pelo caminho processional, subindo lentamente, pois embora ainda fosse forte e energética, já não era tão jovem, até chegar à pequena lagoa que lhe servia de espelho, com suas águas límpidas entre pedras de grande antiguidade. A água clara refletia a lua, e quando Viviane se inclinou sobre a superfície, também a sua pequena lâmpada, mergulhou a mão na água e bebeu dela. Ali era proibido colocar qualquer objeto feito pelo homem, embora mais adiante, onde a água borbulhava numa fonte, os peregrinos pudessem usar garrafas e jarros para levarem o líquido. Provou-a, com seu gosto metálico, e como sempre sentiu um estremecimento de medo. Aquela fonte existia desde o começo do mundo, e correria para sempre, generosa e mágica, à disposição de todos. Era uma oferenda da grande deusa, e Viviane ajoelhou-se ao beber, erguendo o rosto para o fino crescente no céu. Mas depois daquela renovação momentânea de medo, que a acometia desde a primeira vez que estivera ali, como noviça na casa das moças, voltou ao objetivo que a trouxera àquele lugar. Colocou a lâmpada sobre a pedra chata, um pouco acima da lagoa, de modo que a sua luz se refletisse nela, tal como a luz crescente. Agora estavam presentes os 4 elementos: o fogo da sua lâmpada, a água da fonte em que havia bebido, a terra onde tinha os pés e, ao invocar os poderes do ar, Viviane viu, como sempre ocorria, uma leve brisa arrepiar a superfície da água. Ficou sentada por um momento, meditando, e, por fim, formulou para si mesma a pergunta que a levava a consultar o espelho mágico. Como vão as coisas na Bretanha? Como vai minha irmã e sua filha que nasceu para sacerdotisa? E como vai o filho que é a esperança da Bretanha? Por um momento, enquanto o vento agitava a superfície da água, viu apenas imagens confusas fluindo.
Estariam em sua mente ou na face instável do lago? Percebeu cenas de batalha imprecisas na agitação da água. Viu os estandartes do dragão, usado por Uther, e os homens da tribo lutando ao lado dele. Viu Igraine coroada, tal como a vira na realidade, e em seguida, um rápido momento que fez o seu coração bater mais depressa, viu Morgana chorando, e num segundo e mais terrível relâmpago da visão, percebeu uma criança loura que jazia imóvel, morta ou viva. A lua se escondeu na cerração e a visão desapareceu. Por mais que tentasse, Viviane não pôde fazê-la voltar, exceto alguns lampejos irônicos. Morgause segurando seu segundo filho, Lot e Uther andando num grande salão e trocando palavras iradas, e a lembrança confusa de uma criança ferida e agonizante. Mas essas coisas haviam acontecido ou eram apenas uma advertência das coisas que ocorreriam? Mordendo o lábio, Viviane inclinou-se e apanhou seu espelho. Lançou as últimas gotas de óleo puro na superfície. O óleo queimado para a visão nunca devia ser usado para outra finalidade, e dirigiu-se rapidamente em meio às trevas que caíam pelo caminho processional e até a residência das sacerdotisas. Uma vez ali, chamou a sua criada. Faça todos os preparativos para partirmos às primeiras luzes da aurora, ordenou, e que a minha noviça se prepare para um serviço à lua cheia, pois antes que transcorra um outro dia, eu devo estar em Caerleon. Mande avisar o Merlin.